bora mergulhar num dos textos mais poéticos e importantes que existem, a narrativa da criação, lá em Gênesis. A gente vai explorar como, nesse relato, o universo não começa com uma explosão aleatória, mas sim com uma voz. Para a gente conseguir entender essa história, a gente precisa voltar. Mas voltar muito. Antes mesmo do nosso conceito de ciência. Tenta imaginar um vazio completo, absoluto. Antes de existir segundo, de existir dia, de existir ano. Uma realidade onde o próprio tempo, ele ainda não tinha sido chamado para existir. Nada de forma, nada de substância, só escuridão e um silêncio profundo, pesado, sobre a face do abismo. E é nesse cenário que o texto apresenta um único protagonista: Deus. Ali, no meio do caos, do vazio, existe uma presença única, criadora. E é exatamente a partir daqui que tudo, absolutamente tudo, começa a mudar. Então, a primeira fase da criação é, na verdade, um grande ato de organização. É sobre um Deus que fala e, com a sua fala, impõe estrutura, coloca ordem onde antes só existia desordem. E aí vem a primeira ordem divina. A palavra de Deus, veja bem, ela não sugere, não tenta, não negocia. Ela simplesmente cria. O comando e a realidade se tornam uma coisa só, instantaneamente. E o que é muito interessante é que o primeiro ato criativo é um ato de separação. Deus estabelece a ordem ao distinguir, ao separar os opostos fundamentais. E logo em seguida vem a primeira avaliação. E viu Deus que a luz era boa. E esse ritmo, ele continua. No segundo dia, o firmamento separa águas. No terceiro, a terra seca aparece no meio das águas. E, na mesma hora, já começa a produzir vegetação. É um padrão muito claro. Comando, separação e afirmação de que era bom. A estrutura do mundo está sendo montada, peça por peça. Ok, com o palco pronto, a narrativa muda de foco. A segunda fase não é mais sobre criar os espaços, mas sim sobre preencher esses espaços, dar vida, função e propósito a eles. Essa tabela aqui mostra de um jeito brilhante a simetria poética da história. Repara só como os dias 4, 5 e 6 correspondem direitinho aos dias 1, 2 e 3. Aquilo que foi formado no começo agora é preenchido com seu propósito. É uma arquitetura perfeita. Então, no quarto dia, para governar a luz e as trevas lá do primeiro dia, Deus faz os dois grandes luzeiros, o sol, claro, para o dia, e a lua para a noite. A luz agora ganha uma fonte, ganha uma função. Logo depois, os domínios que foram formados no segundo dia, os céus e as águas, são povoados. As águas transbordam de seres vivos e os céus se enchem de aves. Tudo, como diz o texto, segundo a sua espécie. E finalmente, no sexto dia, a terra seca, que apareceu no terceiro dia, é preenchida com uma diversidade incrível de vida. E perceba a repetição da frase conforme a sua espécie, o que reforça essa ideia de uma ordem intencional, planejada. Agora, o ritmo da história dá uma desacelerada. O padrão que a gente viu até aqui está prestes a ser quebrado. O que vem a seguir é claramente apresentado como o ponto alto, o clímax de toda a criação. Até agora, o método era sempre o mesmo, né? Disse Deus, haja. Mas para o ato final de criação do sexto dia, a linguagem muda. A narrativa meio que nos convida a prestar mais atenção. Mas por quê? O ponto crucial é esse aqui. A mudança do haja pro façamos. Não é mais um comando impessoal jogado para o universo. É uma deliberação divina. Um ato de criação que soa profundamente pessoal. E aqui está o ápice da história. A humanidade não é só mais uma criatura na lista. Ela é criada de uma forma única, especial, para refletir o próprio Criador, para carregar a imagem dele no mundo que ele acabou de formar e preencher. Com a criação completa e o seu clímax alcançado, a narrativa caminha para sua resolução. E é uma conclusão que não é sobre mais atividade, mas sim sobre a finalização e a santificação de toda a obra. Pensa bem, ao final de cada dia, a avaliação era bom. Mas ao final do sexto dia, quando Deus olha para tudo que ele fez, incluindo a humanidade, a avaliação sobe de nível. O conjunto da obra não é só bom, é muito bom. E assim a gente chega ao sétimo dia. O descanso de Deus não é por cansaço, tá? É um ato de conclusão.
É o momento em que ele cessa a sua obra, a abençoa, a santifica e, com isso, estabelece um ritmo para a própria vida. Essa é uma ideia muito poderosa. O universo não foi deixado num estado de movimento caótico e sem fim. A semana da criação termina, na paz, na satisfação e no descanso de uma obra perfeitamente concluída. E isso nos traz de volta ao ponto central de tudo. A narrativa de Gênesis apresenta um universo que não é fruto do acaso. Ele é o resultado de uma palavra intencional, poderosa, criativa. Uma voz que trouxe ordem, vida e propósito para o vazio. E no fim das contas, a história nos deixa com essa pergunta no ar. Não importa muito como cada um interpreta esse texto tão antigo. A ideia de uma criação intencional por si só já é um convite à reflexão. Se o universo realmente começou com uma voz, talvez valha a pena parar um pouco para escutar o que ela ainda pode ter a nos dizer.